Estação de slide aí, né? Pessoal, boa noite a todos aqueles que eu não dei boa noite ainda, né? Aqueles que não me conhecem, sou Elias Washington, suporte técnico do Max EPR, sou mecânico aí há mais de 30 anos, tá? Sou instrutor de mecânico, instrutor de injeção eletrônica, né? Também somos a maior referência hoje em economia de combustível do país, tá? Então, a gente está preparado hoje para falar sobre mecânica, sobre injeção eletrônica, sobre economia de combustível, ok? Vamos lá? Max EPR. O que significa o nome Max EPR? Significa máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases. Ou seja, o Max EPR, além de economizar combustível, aumenta a potência, aumenta o torque e é ecologicamente correto, tá? Quando a gente adquire o Max EPR, o que a gente leva para instalar no nosso veículo? O ionizador, que é esse do lado, que é a parte principal do lado esquerdo, e o jateador. Esses dois aparelhos é o que vai fazer aí a a economia do veículo, ok? Vai ajudar a economizar o veículo, tá bom? O Max MPR, ele promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar o mesmo campos magnéticos potentes. Isso é o que faz o Max MPR, ele melhora o combustível que passa por ele, tá? Se nós observarmos do lado esquerdo, o combustível está todo grudado no outro, ele tem pouca possibilidade de se misturar com oxigênio. Passou pelo Max MPR, quebra essa resistência aqui, ó, e o combustível fica oxigenado, tá? Então, essa aí é a tecnologia do Max EPR. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o combustível com mais oxigênio, ele vai queimar praticamente na sua totalidade. Os motores de combustão interna, eles têm um defeito desde a sua fabricação, que é o só queimar em torno de 30% do combustível, tá? Todo combustível que nós colocamos dentro do motor ali, naquele momento da combustão, só 30% vai ser queimado, 70% é dispersado, tá? 70% é jogado fora. Quando não usa o Max EPR, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor. Por isso que o catalisador é uma peça importante, ou seja, para que esse combustível não vá para a atmosfera, entende? Quando usa o Max EPR, aí está o segredo do Max EPR. 90% do combustível queima no motor, tá? Por isso que tem aumento de torque, aumento de potência, o motor trabalha melhor, aquele odor do catalisador desaparece. Por quê? Porque além de aumentar a potência e o torque, ele diminui também a carbonização. Automaticamente diminui a carbonização. E essa carbonização, muitos catalisadores do modo antigo, ele trabalha, só começa a funcionar depois de 15 minutos. Enquanto ele não entra em funcionamento, o catalisador não está jogando aquele combustível ali, meio que ainda insosso ainda, sem queimar completamente o combustível. Quando ele atinge Fala aí comigo. 15 Aham. minutos, 600 graus, acontece o quê? Aí ele começa a queimar. Fala comigo. Só que quando tem o Max CPR, o que acontece? Isso já é instantâneo, o Max CPR já é instantâneo. Funcionou o carro, ele já está ali deixando de carbonizar, queima melhor, o carro fica melhor de pegar, você entende? Tudo isso acontece no momento que você instala o Max EPR, tá? O Max EPR protege o catalisador? Sim, porque antes o catalisador ele queima aí 90, 70% do combustível que não foi queimado no motor. Só que, quando instala o Max EPR, ele vai queimar o quê? 10%. Ele vai trabalhar aliviado. O catalisador ele vai ter sua vida útil muito maior. Por quê? O catalisador ele vira brasa. Essa primeira, são duas cerâmicas que tem no catalisador. A primeira vira brasa para queimar o combustível. E a segunda cerâmica, ele transforma os gases mais poluentes e menos poluentes em vapor d'água. Ou seja, se antes eu tinha um carro que ele queimava aí 30% no motor, sobra 70% para queimar no catalisador. Agora queima 90% no motor em média, no catalisador só vai queimar em média 10%. Lógico que a gente vai ter uma vida útil melhor, a gente não vai ter aquele problema de derretimento de cerâmica e vai ser aí muito melhor para o catalisador, né, e para o motor. O Max IPR aumenta a vida útil dos componentes internos. Por quê? Porque diminui consideravelmente a carbonização interna. Ou seja, se eu não tenho carbonização, não tenho óleo sujo, né? E se o óleo não está sujo, ele tem suas propriedades de lubrificação conservada.
Então, todo o sistema do motor aqui ele vai ser conservado, por quê? Porque ele vai ser melhor lubrificado, porque ele não tem aquela sujeira da carbonização da queima do motor, ok? A Timor, antes de lançar o Max EPR, em- ela pegou um veículo novo, 0 km, rodou 200 mil quilômetros e abriu o motor. E foi constatado que não tinha carbonização interna, tá? A Timor também fez um teste para saber se realmente, quando instalava o Max EPR, se aumentava a potência e o torque, tá? E aí, fez esse teste no dinamômetro na empresa Mazicars, na cidade de São Paulo, e foi constatado que depois que instalou o Max EPR, houve um aumento de potência e de torque, tá? E quais são os veículos que pegam o Max EPR? Todos de injeção eletrônica, porém a gasolina, né? Ou flex, que funciona na gasolina, veículos de 1.0 até 2.0 e os mais antigos sem turbina. Os mais novos, no Tracker e Cross, com turbina 1.0, 1.3, tá pegando Max EPR, tá? E quem fabrica esse Max EPR? Esse Max EPR está sendo há 10 anos fabricado pela Timol. A Timol está no Brasil e em mais de 20 países, tá? Então, ela fica ali em Uberlândia, onde fabrica e distribui o Max EPR para todo o Brasil, tá? Esse é o suporte técnico que faz lives toda semana para tirar dúvidas de consultores, clientes, mecânicos, faz treinamento de mecânico, acompanha as instalações e acompanha também pós-instalações com os clientes, tá? A Timor é a única empresa do segmento que está cadastrando treinando mecânico em todo o Brasil para a instalação do Max EPR. E na cidade onde ainda não tem um mecânico cadastrado, o suporte técnico, através de chamada de vídeo, orienta a instalação com o mecânico de confiança do cliente. Ok? Então, nós estamos preparados para instalar o Max EPR em todo o território nacional, tendo aí a internet, tá? Por ser muito simples e prático, em torno de 20 minutos, é, é muito fácil fazer a instalação e o suporte técnico orienta o mecânico e o mecânico faz a instalação aí rapidinho, a gente confere e libera aí o veículo, ok? Hoje são mais 190, 190 mecânicos cadastrados para a instalação do Max EPR em todo o Brasil, tá? Esse é o site do Max EPR, tá? Onde tem lá passo a passo da instalação, né? Tem depoimentos e muito mais. E o site é o www.maxeprtimol.com.br, tá? Então lá tem história do Max EPR, para saber a importância que é o Max EPR, tá? Pessoal, o que é que a gente vai observar, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a ionização do combustível, tá? Quando acontece a ionização do combustível, a quebra do combustível aqui, ó, essa quebra do combustível, isso aqui é reconhecido pelo sensor de oxigênio ou sonda lambda. Essa informação vai direcionar direto para a central. A central é que embaixo o tempo de injeção. Então, qual é a vantagem do Max EPR? Ele não mexe na originalidade do carro. Ele não tem nenhum perigo de instalação do Max EPR porque ele não tem manutenção, tá? Ele tem 1 ano de garantia e a vida útil dele é mais de 5 anos, tá? Eu não sei se vocês viram a reportagem nesse mês aí, teve duas reportagens, instalaram aí, tava abastecendo o gás natural, e os bujões chegou a explodir que o carro ficou aí com perca total. E, inclusive, atingindo até o motorista e o frentista que estava lá abastecendo. Nós não temos esse problema, entendeu? Ou seja, nosso aparelho não perde garantia. Ou seja, qualquer pessoa que tiver, qualquer pessoa que tiver com seu carro zero pode instalar, tá? Então, quando se fala de Maxipay, a gente fala de um aparelho que, ele, além de de economizar combustível, ele melhora o funcionamento do motor, ele faz uma limpeza interna do motor que teria que você colocar um aditivo para estar limpando, ele faz esse processo, tá? Ele aumenta a potência e o torque, né? A gente tem um vídeo que o cliente mandou para a gente, do Max EPE instalado num motor do motor AP, um dos motores que mais polui, por isso que ele saiu de linha. E o mecânico ficou admirado porque foi fazer uma inspeção nas juntas para fazer substituição e viu que tá tudo, os coletores de admissão estavam limpos. E ali não é para estar limpo, ali é para estar bastante sujo, você entende? Então, o proprietário do veículo, da Paraty,
que inclusive, se eu não me engano, é de Ilhéus, ele disse, olha, eu uso o Max EPR há 6 anos. Então, é mais uma comprovação aí, tá? É comum quando a gente instalar o Max EPR, a gente não escutar, a gente está acostumado com o barulho do motor em alguns veículos, e quando a gente instala, a gente não escuta o barulho do motor. Por quê? Porque o motor realmente fica silencioso, tá? Vale a pena, vale a pena falar que o Max EPR, ele tem 10 anos de mercado, tá? Hoje são centenas e centenas de consultores em todo o Brasil para distribuição do Max EPR, além dos mecânicos cadastrados, além do suporte técnico, né? Então, a Timol hoje está de parabéns, porque é a única empresa do segmento que tem um suporte técnico que cuida só da parte técnica de instalação do Max EPR, do seu aparelho, tá? Pessoal, pode fazer a pergunta, tá? Que a gente vai entrar no outro assunto no instante, mas pode fazer as perguntas de vocês com relação a essa etapa, ok? Pessoal, uma coisa importante é a gente falar que um dos maiores problemas que nós temos hoje é o combustível, né? Mas não só na área do gasto do combustível, de quebra de motor, né? A gente tem com relação à carbonização, tá? Quando a gente fala de carbonização, a gente fala de carbonização severa, o que é que a gente vê? A gente vê que a gente adquire um veículo e o veículo é muito conservado. Por quê? Porque o proprietário deu a manutenção em dias, né? E essa manutenção em dias, ele tem que se fazer a limpeza, né? A descarbonização do veículo, tá? E essa descarbonização do veículo, ela custa caro. E com o Max GPS, você não precisa fazer essa descarbonização, entendeu? Deixa eu ver aqui só um minuto. Não foi que eu apertei aqui, aqui acertei. Só um segundo, pessoal. Alguém quer fazer pergunta? Acho que alguém levantou a mão. Quem foi que levantou a mão? Participantes, que Jaqueline parece. Que foi que. Pode perguntar, pessoal. Pode abrir o microfone, pode perguntar, tá? Que tem muita gente que não consegue. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Pessoal, você está vendo essa imagem que eu acabei de colocar aí? Estão vendo? Estamos. Pronto. Isso aí é uma carbonização de válvulas, tá? Isso é comum de acontecer por vários fatores. Muitas vezes óleo não é adequado, combustível ruim e o próprio trabalho mesmo que ele acontece de ele ficar nessa situação. Aqui outra foto também a gente vai ver outra foto de carbonização. Ó. Existe um serviço de descarbonização que custa caro. Ou seja, toda vez que você for levar para um mecânico, o mecânico verificar que existe, principalmente pela sonda endoscópica, existe uma sujeira dessa aí, você vai pagar em torno de R$ 300 para fazer uma descarbonização. Tá? Isso é feito pelo Max CPR. Tá? Olha aqui mais uma vez o que acontece ó, dentro da câmara de combustão, tá vendo? Isso aqui acontece, muitas vezes o motor chega a quebrar por essa condição aqui, ó, tá? Olha a condição do pistão aqui, ó, tá vendo? O veículo usando o Max CPR da Timol, a descarbonização total no cabeçote e no pistão, tá? E esse aqui foi um veículo com 6 anos usado, a qual eu falei, né? O cliente mandou o vídeo para mim e eu aqui tirei uma foto e mandei para vocês, ó. Olha o que acontece com o Max EPR. Olha a diferença dessa foto a essa aqui, ó. Limpeza Esse aqui é geral o lá. uso, aqui é o uso normal, severo, né? E esse aqui é com o Max EPR, tá? Então tá aí o que a gente tá falando. Quando a gente fala do Max EPR, a gente fala de um aparelho que, além de economizar combustível, ele protege o motor. Quem não já comprou um carro bom, né? Faz gosto, quando o dono faz as revisões em dias, troca óleo em dias, filtro de ar, filtro de combustível, conserva sempre ali com o melhor combustível, né? Então, é como se tivesse colocado o Max EPR nesse carro e quando você for passar esse carro para alguém,
a pessoa sabe que tem uma coisa de qualidade. Ele não vai ter problema com o veículo, tá? Então, em resumo, o que é que o Max EPR faz? Ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência e o torque, reduz os gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda a proteger o catalisador, ajuda a conservação do óleo lubrificante, não mexe na originalidade do veículo, ajuda a proteger de combustível ruim motor e catalisador, melhora o funcionamento do motor, diminui a carbonização interna dentro da câmara de combustão, melhor conservação das velas e da de ignição e válvulas. Tem um ano de garantia, vida útil de mais de 5 anos, tá? E o suporte técnico especializado em injeção eletrônica com mais de 20 anos de experiência para acompanhar aí a instalação e pós-instalação com o, o, o cliente, tá? Ou seja, o MaxiPR ele não é só para economizar combustível, ele é para proteger seu motor, para proteger principalmente seu bolso, né? Que se a gente for olharmos, o gasto de combustível, ele é o que mais afeta quando a gente tem um veículo. Ah, mas eu não gasto muito combustível, não. Beleza, você gasta. Eu só gasto aí R$ 1.000 de combustível por mês. E meu carro custa 12 mil. Ou seja, em um ano você já gastou o valor de comprar outro carro de combustível. Você entendeu aí o tamanho do gasto de combustível? Ah, mas só gasto R$ 500. Tá bom. Daqui a 24 meses você já gastou o equivalente ao carro que você comprou por R$ 12.000. Isso é a realidade. José pode perguntar. Tem duas perguntas para fazer. Pronto. É, após esses 5 anos, esse aparelho tem que trocar ele ou tem como recuperar ele? Então, após cinco anos, se o jateador ele tiver descascando com escamazinha, aí você substitui, compra outro aparelho novo que só vem no completo, tá? E aí você substitui, ok? No caso, isso Ok, aqui, ó. Ele vai fazer as escamazinhas aqui, ó. É sinal que essa borracha já não tá boa. Aí substitui para não correr risco de romper. Mas em já, 5 anos, você já economizou dinheiro de comprar 20 aparelhos desse, né? Então com vale a pena. certeza. Ok, obrigado. Ok. Pessoal, pode perguntar mais, tá? Vai ficar à vontade. Ô Elias, Oi, Fernanda. Jaqueline. Tá aqui Fernanda Mota. Mas tá bom, Jaqueline, vamos lá. E no caso, assim, tem alguma manutenção mensal O que é Jaqueline feita no aparelho? não tem manutenção. Esse é uma das coisas que eu mais gosto do Max EPR. Primeiro, ela não mexe na originalidade do carro. E segundo, ela não tem manutenção, tá? Não tem manutenção. Ok? Ok, obrigada. Agora acho que é a Fernanda. Pode Elias, perguntar. boa noite a todos também. No Boa noite. caso, Elias, eu sou de Tapajé, Ceará, estou aqui em Fortaleza, né? Porém, as manutenções que eu faço do carro sempre é na concessionária, o ruim é porque o pessoal a galerinha de lá não mexe com isso, né? Mas mesmo assim, eu querendo colocar o Max EPR no carro, que ele é um. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci até o nome. Deu branco ali, essa é timidez mesmo. Sem problemas, pode ficar Com tranquila. quem é que eu falaria com vocês mesmo? Como é que eu teria acesso para poder o mecânico colocar, já que eu não conheço nenhum? Pronto. É porque Se você- eu convidei na reunião anterior o Jonathan para assistir a sua reunião, né? Nem perguntei para ele como é que ficou. Certo. Mas se fosse para ele colocar o Max EPR Muito nesse simples, carro. muito simples de colocar, tá? Pode fazer chamada de vídeo comigo, que a gente instala, tá? Pode pegar o meu contato. E para saber se tem outro instalador na sua região, no escritório virtual, se a senhora for consultora, vai estar lá, em loja Max EPR pesquisar instalador. E vai estar lá todos os instaladores do Brasil, tá?
Eu já faço parte da Timol, né? Aí eu fiquei interessada no Max CPR. Pronto. No seu escritório, você vai lá em loja, no menu loja, depois Max EPR, pesquisar instalador. Aí tá lá todos os instaladores do Brasil, tá? Mas no caso, eu já tenho até esse conhecido, né? O mecânico de confiança. Pronto. Já Pode, pode marcar com ele, me avisar com antecedência que eu acompanho. É muito é, simples né? participar. É muito Ah, simples. beleza. E E se eu fosse convidar ele para poder participar, para ser um mecânico oficial da Timol, ele teria que se inscrever. aí ele tem que fazer o cadastro dele, que é um pré-cadastro. Depois vai fazer um treinamento comigo, né? Se ele já fez a instalação, ele só vai assistir uma live e vai estar acompanhando aí o grupo, tá? Que eu coloco na minha linha de transmissão e começo a mandar todas as informações do MaxIPR para os mecânicos, tá? Geralmente, quanto é que eles cobram para fazer a instalação? Ou a Timol paga a eles? A Timol paga R$ 60 se ele for cadastrado. Se ele não for cadastrado, ele recebe R$ 40, tá? É, né? Ah, Isso. beleza. Pois tá bom, obrigada, boa noite. Boa noite, nada. Próximo, teve um rapaz que levantou a mão aqui. O Walter, pode perguntar, Walter. Então, para poder representar esse aparelho dentro da Timol, tem algum kit específico para ele ou tem que comprar um daqueles outros kits que realmente tem? Para você participar, você já consultou a Timol ou é convidado? Eu sou cadastrado já, Pronto. mas ainda não comprei nenhum kit. Então, você vai comprar o Max EPR e vai é, levar para um mecânico de sua confiança para fazer a instalação. Caso o senhor queira instalar o Max EPR, a gente tem um treinamento, né? Que a gente está fazendo. É um treinamento de mecânica e a gente pode estar aí fazendo esse Não, treinamento eu e perguntei o seguinte, dependendo do que você vai eu instalar. tenho um cadastro, eu tenho um cadastro, Certo. mas assim, para me ativar, Consultor. tem um cadastro específico para ele ou tem que comprar aquele outro kit para poder representar ele? Não, não, não precisa comprar nada. Se você está cadastrado, você vai comprar o MaxiPad, já está ativo. Ah, Entendeu? O ok, seu aparelho já está ativo. entendi. Aí, se você quiser fazer instalação, aí é outra situação. Se você quiser levar para o mecânico, também é outra situação. Tá bem? Ô, Ok. Elias, ô, Elias, pelo E que eu treinamento, entendi, o treinamento mais? Esse treinamento a gente está terminando agora uma turma, a gente já começou outra. Provavelmente a gente vai Né? começar para o mês outra turma de treinamento. Aí você pode estar Ok. se inscrevendo aí, dando seu nome para a gente poder, quando na época, a gente mandar um contato para você, um chamado para você, e aí você, se você tiver interesse, você pode estar aí participando com a gente nesse treinamento, tá? Aí você aprender a instalar o MaxIPR, vai aprender a passar o aparelho, né? O scanner, vai entender tudo sobre o MaxIPR, entendeu? Na verdade, é um treinamento de mecânica mesmo, tá? Ok? Alguém falou, fez uma pergunta aí, Sérgio, pode perguntar, Sérgio. eu tinha entrado com a conversa antes de levantar a mão. Na verdade, pelo que eu entendi, o Walter, ele é pré-cadastrado. Pelo que eu entendi, ele não tem a franquia da Timol ainda. Se é o caso dele, de ele ser pré-cadastrado, ele precisa adquirir uma das franquias, que é bronze, prata, ouro ou platina. Aí ele passa a ser um distribuidor do Max CPR também. Exato, perfeito. Perfeito, Sérgio. Walter, tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso? Então, era isso que eu queria saber, se eu tinha que comprar uma daquelas franquias lá ou se eu já entrasse direto com o Max, já estaria ativo. Era essa Pronto. pergunta que eu estava querendo entender. Perfeito. Então o Sérgio percebeu bem aí. Você não é cadastrado, você só tem o pré-cadastro no caso, não é isso? Você não Isso, adquiriu nenhuma exato. franquia aí. Aí você vai ter que adquirir uma franquia, aí você vai escolher ou prata, ou ouro, bronze, ou platina, se eu não me engano. E aí você vai estar aí
a distribuir o MaxiPR para todo o Brasil, tá? Tá Certo? bom, E na ok. sua região, olha. Além disso, se quiser fazer um treinamento, foi aquilo que eu falei. Aí você faz um treinamento. Além de você é, distribuir, você vai também fazer instalações, ok? Beleza. Ok. Pessoal, mais uma pergunta? Ô, Elias, Oi, Danisnet, pode perguntar. no caso, o carro sendo flex, tanto a álcool como a gasolina, mas ele usa mais gasolina, mais álcool. Para ele usar esse Max EPR, ele tem que mudar para gasolina, Isso mesmo, perfeito. certo? Porque Esquecer na álcool. verdade, o próprio álcool já é um problema, né? Pois E aí, é, instala o Max EPR, tem um problema no álcool e o cliente vai dizer que é um problema por causa do aparelho. Então, o que a gente fez? A gente colocou só carros que estão usando gasolina. Ele pode ser flex, porém, tem que usar gasolina. entendi. Pronto. Era essa uma dúvida que eu tinha. Valeu. Pronto. Ei, Elias, agora voltando assim, como carro flex, a Fernanda. Voltei. Pronto, Fernando. Então tá. Como o carro é flex, é o Palio Weekend 2012, né? Eu Ah, sempre gosto de colocar R$ 30 de álcool e completar o resto com gasolina. Nesse caso, eu vou abolir o álcool, não é isso? nesse carro, você tem muito tempo tentando quebrar seu carro e bater o motor. Não sei que milagre você não conseguiu ainda, viu? Tá próximo. Minha Próximo nossa, é mesmo. mesmo, é? Não se utiliza hoje essa mistura, principalmente no carro 2012. Por quê? Vamos lá. Nos carros 2012, nós temos só o sensor de oxigênio para informar a central que tem ali o oxigênio, mais ou menos oxigênio, mistura pobre, mistura rica, tá? Para que ele equalize essa mistura. Com os carros 2014, a gente já teve uma evolução, né? A gente já tem um sensor de etanol. Antes do combustível chegar no motor, a central já calculou qual é o combustível que vai ser queimado, né? Ou seja, aquele problema que os carros antes de 2012 tinha, que se você abastecesse e guardasse na garagem, no outro dia, muitos não pegavam, né? O seu carro ainda pode acontecer isso. Ou seja, você tem que abastecer, rodar no mínimo 15 a 20 minutos para depois você guardar o carro. Com o carro 2015 para frente, que colocou o sensor de etanol, o que acontece? Você pode abastecer e guardar o carro. Por quê? Porque a central já reconhece que ali já existe o combustível álcool, gasolina, ou 50% de água, ou 50% de gasolina, tá? Então, quando a gente passa o aparelho, ele vai estar lá 13, 9 ou 11, né? Isso indica aí a porcentagem de gasolina, tá? Eu já tive vários problemas com relação a essa mistura, mas foi vários problemas mesmo. Carro parar na rua e não ir para lugar nenhum, e a gente guinchar para a loja, tirar todo o combustível, botar gasolina, fazer a aprendizagem do combustível para a gasolina, para ir funcionar o carro, entendeu? Então, Geralmente tem aquele tanquinho reserva que ele para ligar, não é? A gente tem que e, botar a gasolina. exatamente, ele tem que estar sempre cheio, né? Principalmente hoje em dia, porque nós temos aí 30% de álcool dentro da gasolina, entendeu? E aí, quando você vai funcionar de manhã que tem partida frio, o que acontece? Aí entra a gasolina, injeta a gasolina, o próprio sistema aciona aquela bombinha para fazer ali a compensação para o carro funcionar redondinho, né? No caso, faz essa mistura, aquilo ali seca bastante, não seca? Hum. E outra coisa, essa gasolina que fica nessa reserva não é para dar a partida, eu devo trocar por quanto tempo? Não precisa trocar, não. Ele vai secando, você vai completando. É, É, porque às vezes ele pedia e eu ia correndo para trocar. não, é só completar. Não precisa trocar aquele combustível do reservatório, não. Reservatório de partida fria. Tem que sempre estar completozinho ele, entendeu? E falando nisso, eu tenho um colega meu que ele comprou um carro novo, eu esqueci até o nome dele, mas é um carrozinho popular.
E ele não quer colocar o carro ZPR por causa da garantia. E tô vendo aí que não perde a garantia, né? Não perde porque o manual é claro. Só perde garantia quando você mexe na originalidade do carro. Por exemplo, se você colocar o gás natural, que custa hoje em torno de 6 a 8 mil reais, você perde a garantia. Porque você mexe na Uhum. originalidade do carro. Certo. Entendeu? O nosso aparelho não mexe. E o nosso aparelho é muito mais acessível. Muito barato mesmo. Ou seja, quem investe no Max EPR, ele tem um retorno aí, é, o retorno do investimento, em média de 90 dias. Eu digo que você já investiu, você já retornou aí em benefício da economia. É a única peça no veículo que você coloca e tem retorno. A única é o Max EPR. No caso, eu colocando o Max CPR, ele vai começar a funcionar a partir de 300 quilômetros. Não depende, né? Depende muito de como esteja o motor. Se tiver muito carbonizado, ele vai descarbonizando automaticamente, né? No funcionamento, e aí ele começa a economizar gradativamente até que ficar economizando normal. Ou seja, Ah, além dele fazer de economizar, fazer uma limpeza interna no sistema de combustão do seu veículo, tá? ele, ele faz economia de gasolina, limpa o motor. Exatamente. O que Sistema é o de... arte, hein? Mau nome? Tinha um outro nome aí. Eu esqueci na lista. Peça, peça que eu mando para a senhora eu mando para a senhora na lista, viu? Peça que eu mando isso aqui para a senhora. Deixa eu ver se está aqui. Peraí só um segundo. Deixa eu ver. Peraí só um segundo. Deixa eu ver se está aqui. Não, não é aqui no outro. Peraí só um minuto. Eu vou mandar esse. A senhora pega o meu contato e eu vou mandar isso aqui para a senhora. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Isso aqui mesmo. Manda esse resumo para a senhora, tá? Tá Ah, bem? esse aumenta o torque. O que é esse torque? Torque é a capacidade que o motor tem de girar o eixo entre si. Ou seja, quando você dá aquela arrancada, quando você dá Ah, retomada de marcha, ali você acha o torque do carro, tá? sim. A potência é a capacidade que tem o motor de transformar combustível em velocidade, tá bem? Eu digo assim, só espero que quando eu estiver subindo aqui a serra para ir para Itapipoca, né? Tapajé e Itapipoca, porque o carro, como ele é 1.4, eu mal consigo subir. E também e outra, também porque o carro, ele com 13 anos, 14 de uso, ele tem muita coisa para ser observada, né? Tem quantos mil quilômetros rodados, tem que ver quantos mil quilômetros rodados tem para trocar a sonda lambda. Ele tem uns 225 mil quilômetros por aí. Já trocou as velas? Ele vive, todo o serviço dele só é feito na concessionária. Troca Pronto, tudo, tudo é praticamente só lá. pronto. Lembra de trocar a sonda lambda dele? Não. Trocar o quê? Sonda lambda, sensor de oxigênio. Não sei. Verifique, se não trocou, o ideal é trocar, tá? Como é o nome? Sonda lambda, sensor de oxigênio. Ah, um Ó, sensor de oxigênio. eu vou mandar aqui para a senhora. A senhora manda o oi, que eu mando isso aqui para a senhora, ó. Resumo sobre Max EPR, tá? Eu mando isso aqui para a Tá senhora. certo. Tá bem? Obrigada. Ok. Valeu. Pessoal, a importância do Max EPR não é apenas para economizar combustível, é para que ele consiga conservar o seu veículo por mais tempo sem dar manutenção. Você vai ter um óleo melhor que mantém as suas propriedades. Você vai ter um carro com sistema de combustão limpo, com velas limpas, tá? Você vai ter um carro aí mais potente, que não exige muito do pé do acelerador para que ele atinja o torque que você precisa. Motor mais silencioso, tá? Então, quando você adquire o Max Hum, GPR, você adquire um aparelho que ele vai fazer uma verdadeira manutenção no seu carro, no motor do seu carro, você entende? Além disso, você participa de um projeto de economia de combustível, ou seja, nós vamos estar acompanhando, orientando quando algo acontecer, por exemplo, ao tempo de uso
de um fio de combustível, tempo de uso de uma sonarlâmpada, tempo de uso, a gente vai dando essas informações para você e vai direcionando para onde você deve fazer essas manutenções, né? Aconteceu alguma coisa com o meu carro, do desgaste natural, um alternador, ele está na luz da a luzinha vermelha, do Aladim não, a luz vermelha da bateria, o que eu devo fazer? A gente vai orientar. Tudo isso a gente vai estar fazendo acompanhamento durante 30 dias, né? Se você observar aí, a única empresa que faz isso é a Timol, né? A único aparelho econômico que tem esse projeto de acompanhamento com suporte técnico especializado em injeção eletrônica é o Max EPR, tá? Pessoal, alguma pergunta a mais Elias, qual é o telefone, hein? no meu contato? Eu pegar com a Rejane, né? Pronto, pode Rejane pegar com a Dutra. Rejane. Aí eu Isso, entro em pega contato com você, que ela é a isso. minha. Rejane Dutra, líder da Timol, ela, tá? É, Uma grande líder. ela é a minha patrocinadora, Pronto. Pode pegar com ok? ela, tá? Aí eu vou E a pedir esse senhora, resumão aí, que eu quero aprender aí para vender bem e muito. e a senhora tá de parabéns, viu? Ela é uma grande líder, tá? Ah, Tá de é? parabéns mesmo. Ela é uma pessoa que dá assistência mesmo aí. Eu conheço ela, é uma pessoa excepcional no trabalho que ela faz, tá? Com Assim como os certeza. demais, né? Pessoal, mais alguma pergunta? A gente já está passando um pouquinho do horário, tá? Pegue meu contato. Vocês podem estar fazendo as perguntas aí diretamente no celular do suporte técnico, tá bem? Ok, Oi? Elias. Boa noite. Tá ok então. Pessoal, Fica com Deus. boa noite, fique com Deus e até segunda-feira que vem, tá? Qualquer coisa tá aí no Zap, ok? Um abraço, obrigado aí pela participação de todos, né? E tamo junto aí, tá? Obrigado, valeu a todos. Obrigada, Valeu. Elias. Boa noite, pessoal. Ok, boa noite.